Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos a mais uma aula de educação musical. Boa noite aos colegas que estão aqui ao vivo e para você que está assistindo essa gravação. Se você não entender muito algum conteúdo, alguma colocação, eu estou à disposição aí no comentário das atividades, no e-mail institucional, que é nossa comunicação mais rápida aí no dia a dia, ok? E na aula ao vivo, claro, para quem pode estar aqui presente. E hoje nós vamos falar um pouquinho do ciclo 2 que se aproxima, que é o Dalcroze. No guia de vocês e também nos vídeos das aulas gravadas, a gente vai ter vários exemplos, né, sobre o Dalcroze nos dias atuais, como que eu poderia puxar uma atividade desse educador para o momento atual, num curso de educação musical, numa aula de instrumento, nós vamos ver vários exemplos. Como que vai ser a atividade? A atividade vai ser uma atividade de gravação, não precisa entregar nada escrito, tá? Mas caso você prefira basear ou adaptar, claro, né, gente, alguma atividade do guia de estudos, aí você menciona a página. Fala, eu vou adaptar essa atividade para os dias de hoje do guia de estudos da página tal. E aí, só para a gente situar. Eu vou basear essa atividade num vídeo que eu assisti na internet. Como o Dalcroze trabalha muito com o próprio corpo, com o ritmo, eu decidi fazer essa atividade, só para a gente situar aí com relação à correção. Não é necessário estipular atividade idêntica ao guia, claro. Você pode realizar uma adaptação de acordo com a faixa etária que você gostaria de aplicar essa atividade. E pode também, é claro, realizar a sua pesquisa pessoal. Tá? No nosso guia, nós vamos ter atividades, algumas também que foram gravadas no estúdio, que vai ser postado para vocês assim que entrar o ciclo 2, e também as dicas de hoje aqui na nossa aula. Tá? Então, nossa atividade se chama Dalcroze nos dias atuais. Caso você utilize um áudio da internet para realização da sua atividade prática, viu, gente? Não é para ler o guia. Caso você utilize uma música que, de repente, na hora de você subir o vídeo, o YouTube está bloqueando o seu vídeo, aí você posta direto o vídeo, anexa ele na atividade, ok? Ou utilize uma outra ferramenta, né? Caso vocês não queiram utilizar o próprio YouTube por conta disso. Não esqueçam só de compartilhar comigo, senão eu não consigo abrir para correção. Eu vou falar de várias atividades de Dalcroze, né? Então, o Dalcroze, ele é um dos principais educadores musicais, das metodologias ativas no campo musical. E depois dele, vários vieram sendo influenciados, tá? É um dos meus favoritos, porque ele fala que o corpo é o principal instrumento de ferramenta de trabalho musical e não o próprio instrumento que a gente toca. Por quê? Se eu sei caminhar, se eu sei marchar no pulso, se eu sei bater uma palma, marcação de ritmo, dentro de um pulso musical, e eu consigo reconhecer as estruturas básicas da música, eu vou ser um instrumentista melhor. Essa é uma das falas do Dalcroze. Então, no caso dele marchar com música, procurar reproduzir frases musicais, seus acentos. Então, os diminuendos e crescendos e as variações dinâmicas são trabalhados através do corpo, tá? Mas não são movimentos aleatórios, são movimentos que vão ser desenvolvidos de acordo com a intensidade da música. Ou seja, né, forte fraco, som médio, aí ele fala muito do trabalho com os planos, né? Então, um plano baixo, que seria a utilização do chão, se a gente estivesse fazendo uma oficina ao vivo, o plano médio, né? E o plano alto, que seria utilizar, né, acima da cabeça, algum movimento, algum sentido aí corporal. Então, é mais ou menos nesse sentido que ele fala que o corpo, ele é o melhor instrumento a ser musicalizado. E após vivenciar intensamente os elementos musicais, sentir no seu interior, né? Tem gente que às vezes ele é tão ansioso que ele não consegue ouvir o pulso da música. E aí ele sai atropelando tudo, tocando tudo sem respirar, as frases não têm finalização. Então, expressar utilizando gestos improvisados ou convencionais fundamentados em várias formas de respiração. Não é improvisado de qualquer forma, eu vou passar alguns links aí para vocês verem. Ele fala muito da euritmia, né, que é um treinamento musical que se baseia na resposta do aluno ao ritmo, através de movimentos corporais, já que o ritmo é um fator de organização dos elementos musicais, que atinge imediatamente a sensibilidade humana. Então, para ele, antes de estudar solfejo, de estudar teoria musical, a primeira coisa que deve ser trabalhada em qualquer idade é o ritmo. Que tipo de material eu utilizo, né, numa aula
pensando numa adaptação de Dalcroze, eu posso utilizar muita ferramenta. Fitas e lenços coloridos, você pode colocar um áudio, né, preferencialmente de música erudita, porque a pessoa não vai prestar atenção na letra, mas sim no contexto da música, né, com frases mais definidas para que a pessoa possa caminhar. Se a gente estivesse numa sala agora para fazer uma dinâmica de Dalcroze, a gente iria caminhar por todos os pontos da sala, né, de preferência até descalço, que é o ideal, e pegar uma fita para utilizar isso nos movimentos da música. Então, se é um movimento mais, né, harmonioso, gracioso, a frase está com movimentos ascendentes, você vai usar o movimento ascendente. No caso aqui, ó, por exemplo, do lenço, né, que é uma das ferramentas, aqui fala da fita, mas o lenço também pode ser utilizado, palito de churrasco, né, o lenço ou um pedaço, né, de tecido, ele é muito interessante por causa da questão do movimento que ele faz, né? Então a voz ela acompanha, caso você queira fazer a subida, uh, 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 uh. Aí tem a descida, uh, uh. A parte do som contínuo, né? Então você pode utilizar de diversas formas. E a questão do movimento, né? Com o lenço ou uma fita, fica muito mais fácil de fazer esse movimento aí. A gente não está falando de coreografia, tá? Não confundam, porque não é coreografia, é movimentação, tá? O movimento do instrumento, o movimento corporal, né? E aí, à medida que você vai caminhando pela sala, se a gente estivesse agora fazendo ao vivo, aí você vai vindo com as perguntas, né? Por exemplo, o que vocês estão sentindo? Como é a música? O que ela significa? Se eu fosse resumir em uma palavra, o que seria essa música? Qual o significado? Ela é regular ou ela é irregular? E aí, à medida que a pessoa vai ouvindo, ela vai prestando mais atenção, mas ao mesmo tempo ela vai dando as suas respostas de acordo com a capacidade de apreciação musical, ok? O bambolê é uma ferramenta maravilhosa. Enquanto eu vou falando, eu vou copiar o link aqui para vocês, compartilhar aqui no chat. Gente, o bambolê, para marcação de pulso, desde a educação infantil, eu faço isso com 4 anos, dá um efeito super interessante, viu? É muito legal, porque à medida que você vai tocando no instrumento, eles têm que pular no pulso, e aí você pode fazer outras variantes também, claro, tá? Se vocês perceberem, aqui, né, no caso, o professor desse vídeo, ele está num palco, né, e as crianças estão usando todo o espaço do chão com os bambolês. E ele vai tocando ao vivo o piano. É claro que a gente, às vezes, não tem essa condição aí na escola de música aqui no nosso país. Então, o que você vai fazer? Você pode usar um áudio, você pode utilizar o próprio celular, você pode utilizar a flauta, se você não tiver condição de ter um teclado, né? É o que tiver a seu dispor, né? A gente vai adaptar, no caso aí, dá um efeito muito interessante. Claro que a quantidade de crianças que são feitos esses cursos é muito menor que uma turma de 30, 35, 28 alunos, como aqui. Mas a gente vai fazer as devidas adaptações. O importante é que quem está de fora daquela atividade, ele participe de alguma forma, ou cantando, ou auxiliando com instrumento de percussão e marcando o pulso, alguma coisa ele tem que fazer, para que os alunos não fiquem dispersos, tá? Aqueles que não estão ainda participando. A marcação de ritmo, ela pode ser feita se for uma turma grande, você não quer um efeito de um som muito alto, né? Porque a clava, ela dá aquele efeito muito alto sonoro, principalmente se você confeccionar aí com cabo de vassoura. Mas se você usar os palitos de churrasco, você vai obter uma sonorização um pouco mais suave. Então você pode, por exemplo, batida no chão. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Uma pessoa fazendo, o som é muito suave. Mas uma turma fazendo ao mesmo tempo dá um efeito bem interessante. Claro que tem que tirar as pontas, né? Tem os palitos que são próprios que já pode comprar, ou pegar o de churrasco e tirar a ponta. Cortar as pontas para não machucar. Então, é uma ferramenta simples, não tem um custo alto, caso você não tenha. Clavas, você pode fazer também com o material que você tiver, com adaptação. O mesmo efeito você pode fazer com garrafinhas PET, por exemplo, fica super legal.
tá? Eu não vou compartilhar esse link aqui não, vou passar direto para o próximo. A bexiga ou a bola, né, são timbres diferentes, mas todos os 2 materiais dão um efeito também muito legal. É claro que aqui não dá para fazer com uma turma também muito grande, todo mundo participando de uma vez. Até pelo espaço físico, pelo barulho que isso causaria. Mas o quicar da bola no pulso, do início do compasso, ou que seja do início da frase, depende do que você está trabalhando, dá um efeito também muito interessante. Então, eu aconselho, né, se você tiver condições de fazer num espaço físico um pouco maior, que você utilize de 10 em 10 alunos, no máximo, né, de 8 a 10. E aqueles que, né, ficarem bem no comportamento, ficarem atentos, são chamados prontamente para participar. É, pode utilizar compasso, dá para trabalhar ritmo, dá para trabalhar atenção, prontidão, várias referências, utilizando apenas a bola como ferramenta. Gente, a utilização da bola, seja ela maior, como nessa gravura, seja ela aquela pequenininha de ping-pong, já dá aí, ou de tênis, né? Ela dá aí, no mínimo, de 2 a 3 aulas, ou talvez até um mês de atividades diferentes sossegado, tá? Porque as variantes que nós podemos fazer são grandes. Assim também como o elástico, para quem não sabe, o elástico também ele é muito usado, né, na questão do perto longe, longo, curto, som longo, som curto, né, então se for um som curto, aí encurta o elástico, se for maior, estica. E também na questão do movimento para as frases. Então, em duplas, você pode utilizar 1 ou 2 pedaços de elástico, de forma que o movimento realizado esteja condizente com o ritmo da música, com o fraseado. Aqui é uma capacitação de adultos, né, de provavelmente professores, como vocês estão vendo aí no vídeo. O balão é outra variante maravilhosa, dá para trabalhar com estacato, dá para trabalhar com a marcação, que às vezes você não quer muito barulho também, então você faz uma baquetinha suave, né, com um feltrinho, alguma coisa que não vá furar o balão, claro, e você pode fazer essas marcações suaves, né, e assim também como utilizar o balão no sentido também de movimento, aí já depende muito do perfil da turma, da idade, né, pode parecer um pouco bagunçado a princípio, mas depois eles vão acostumando aí com as regras do jogo. O ideal é não usar como um brinquedo, mas como uma ferramenta para a expressão corporal, e é difícil para eles às vezes entender isso de início, né, mas a gente consegue, tá, e dependendo da música, né, você vai levantar o balão, você vai balançar, você vai jogar ele para cima, de alguma forma, né, no caso da marcação rítmica, aí é mais fácil você utilizar percutindo mesmo a bexiga ou com uma baqueta. E 2 palitos ou a própria mão para marcar, claro, né, ritmicamente, dá um efeito super bonito. Depois, num outro momento, eu posso até fazer para vocês como que é o staccato, utilizando o balão, tá. E, geralmente as músicas são instrumentais, tá, gente. Você raramente vai ver Dalcroze colocando música que não seja instrumental, justamente por essa questão da atenção deles, né, com relação à atividade. Aí você deve estar falando: "Ah, mas então tá, até agora, né, tudo que foi falado está relativo à educação musical, mas o instrumento, a gente pode pensar nele no instrumento? Sim. Então a gente vai partir de alguns dos princípios dele. Então, por exemplo, ele fala que o conceito de tempo pode ter 2 interpretações. O tempo que é medido, ou seja, o tempo no sentido de duração, e ele fala também do tempo que a gente sente a música, ou a pulsação em andamento. Então, essa experiência deve, mais uma vez, ser sentida como encenação de situações da vida real, sempre que possível auxiliada de som ou acompanhamento musical. Então, para você que vai fazer a atividade, não deixe de colocar um áudio, né, de cantar ou de você mesmo tocar. É muito importante, é claro, se a atividade é musical, que tenha música nessa composição, né? E para que esse fato exista realmente um valor associado a esses movimentos. Então, um exemplo simples, né? Eu tô cantando parabéns. Parabéns para você nesta data. Isso é pulso. Se eu fizer parabéns para você nesta data, o que é isso? Ritmo. Aí eu já estou batendo, não é o pulso mais, eu estou batendo o ritmo da música. Então são com coisas simples assim que a gente trabalha o Dalcroze nas aulas de instrumento. Eu posso pegar uma melodia que eu vou tocar no meu instrumento e fazer essa leitura inicial.
Eu posso falar as notas musicais batendo as palmas com o pulso, depois eu posso vir marcando o ritmo, ou uma pessoa bate o pulso, a outra vai fazer o ritmo, eles chamam às vezes de ritmo real, né? Que é o ritmo das figuras musicais daquela música. Então eu posso fazer muitas variantes. O aluno deve tornar-se consciente não só do princípio da dinâmica, mas da própria sensibilidade e poder de discriminação. E, como tal, um trabalho de exploração dinâmica preciso que atente a diversos níveis de variação, de intensidade dinâmica e desenvolvendo a percepção auditiva aguçada. Aqui eu vou mostrar um exemplo, eu não posso fazer muito tempo por conta dos direitos autorais. O ideal é que a gente faça isso usando bolinhas, aquelas bolinhas mesmo de piscina, tá? No caso de criança, de educação infantil, mas dá para fazer com adulto também, com adolescente, não tem problema nenhum. E o legal dessa música é que eu vou trabalhar vários aspectos nela, tá? Não só a questão do pulso, mas outras coisas também. Só um minutinho, por favor. Vamos lá. Eu vou usar aqui uma bolinha de EVA, tá, gente? Para ficar mais fácil. Faz de conta que eu estou numa mesa, tá? Deixa eu só sair aqui um pouquinho para ver como que tá saindo para vocês. Faz de conta que eu estou numa mesa. Estou marcando o pulso. Escondi. Agora eu vou passar a música, tá? Para não por causa dos direitos autorais. Aí a mesma melodia, se vocês observarem, um pouco à frente, ela já é outra melodia. Na verdade, é a mesma melodia, mas eles trabalham esse mesmo ritmo, essa mesma grafia, em andamento diferente. Então, ele vai fazer mais lento. Pam, 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 pam. E depois, a mesma coisa. Pam, 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 pam. Então, ou seja, eu trabalhei pulso, né? Não o ritmo, mas pulso, e eu trabalhei também andamento numa mesma atividade, tá? Isso pode ser feito a partir de 3 anos, no caso. Para quem não sabe, né, às vezes pensa que Dalcroze é só para criança, eu vou colocar esse vídeo aqui, colocar não, né? Vou compartilhar com vocês, olha que legal, são homens fazendo, tá? Isso é Dalcroze. Fácil? Não muito. Ainda mais que a gente às vezes fica meio tímido, mas é só para vocês terem uma ideia da grandiosidade e também, né, do quão ricos são os exercícios. Ah, o Dalcroze faz oficina para músicos. Sim, mas não só músicos. O pessoal do teatro ama as atividades do Dalcroze, por causa de trabalhar justamente com a expressão corporal. Uma outra dica que ele dá também é a questão da pergunta e resposta, né, como fraseado. E proporcionar desde o início da educação musical, das primeiras músicas, né, experiências para combinar padrões rítmicos para futuramente serem capazes de desenvolver o sentimento de projetar uma forma simples. E é intensificado pela forma dos movimentos tronco e braço, suportados pela inspiração e expiração, usados na interpretação. Então, vamos falar da Nona Sinfonia, né, que é uma melodia bem simples que todo mundo conhece, iniciante toca ela. Então, o que acontece? Ela tem um fraseado muito pequeno, né, e você consegue delimitar certinho qualquer pergunta, qualquer resposta. Como que eu faria esse movimento de subida das notas, né, até chegar ao final da frase com o corpo? Isso é Dalcroze, tá? Eu vou falar para vocês aqui um pouquinho do rap do corpo humano, que é uma atividade de prontidão, de quebra-gelo, pode ser desenvolvida no início da aula ou no final da aula, né, e ela ajuda também essa questão, né, já que nós estamos falando do corpo, né, todo corpo humano tem um movimento com o dedo e o outro dedo. Todo corpo humano tem um movimento com o dedo e o outro dedo, com a mão e a outra mão.
Todo corpo humano tem um movimento com o dedo e o outro dedo, com a mão e a outra mão, com o cotovelo e o cotovelo. E aí vai criando um efeito acumulativo, né? Do cotovelo, aí você passa para o joelho, para a barriga, para o calcanhar, para o pé no chão. Então, você vai aumentando gradativamente e você não deixa de estar fazendo um exercício de aquecimento corporal aí, né, para sua aula ou para o seu quebra-gelo. Percebeu que a turma está meio tensa, tá com vergonha de caminhar na sala no ritmo da música, né? A gente não taca assim uma atividade da Ocro de uma vez, a pessoa vai fazendo, não é assim, né? Tem que ser aos poucos, deixar a pessoa se soltar um pouco, e não é uma atividade que é um pouco mais complexa, no sentido de que exige uma certa praticidade para você trabalhar com o corpo, né? E a questão do pulso, né? A gente tem várias músicas hoje, Clap Clap Song, Três Golpecitos, várias músicas disponíveis e trechos, na verdade, né, musicais, que você consegue fazer essa marcação de pulso que nós comentamos lá com os palitos, com a garrafa PET, com a batida, né, no pote de sorvete, como se fosse um tamborzinho, com o próprio copo de plástico, marcando o pulso, não importa. Importa é que a gente vai estar trabalhando e socializando a questão do ritmo, tá? Que é muito importante para o trabalho da iniciação musical, principalmente na educação infantil, tá? Geralmente elas têm um pulso marcado, bem repetitivo. A maioria desses exemplos né, que a gente trabalha com criança. Eu gosto muito do Três Golpecitos, porque eu acho que a forma que eles colocam o pulso é bem fácil. Pá, pode fazer como? Eu posso marcar com o bambolê, eu posso marcar com a clava, com os palitos do jeito que eu fiz agora. Eu tenho várias formas de trabalhar isso, tá? E é bem marcado mesmo o pulso, né? Não tem como eu falar assim, eu não sei aonde é a marcação. Então, desde 3 aninhos, 2 anos, eles conseguem fazer essa atividade. Sempre vai ter alguém que vai, né, bater um pouquinho fora, mas no geral eles conseguem acompanhar de uma forma muito tranquila. Gente, essa música não vale usar na atividade, tá? Porque ela já é um exemplo aqui. Mas é só para vocês entenderem, né, a riqueza da praticidade das atividades do Dalcroze. Espero que inspirem vocês em suas aulas, que vocês gostem das dicas, né, porque é um educador, assim, muito respeitado e inspirou várias outras pessoas que vieram depois, claro. E não ouvimos a música só com os ouvidos, mas ela ressoa no corpo inteiro, no cérebro e no coração. Tá? Então, fica aí a frase para vocês refletirem. Alguém quer fazer alguma pergunta? Tem alguma dúvida? Pessoal que está aqui presente? Não? Tranquilo? Bom, então, muito obrigada mais uma vez pela presença. Um abraço e até semana que vem. Na sexta-feira eu coloco a pauta já da nossa próxima aula. Eu vou dar as aulas todas seguidas, tá, pessoal? Não vou dar pausa, porque aí eu termino ainda antes da avaliação de 40 pontos, para que vocês tenham tempo de dedicar. Muito obrigada pela presença, boa noite e até semana que vem, se Deus quiser.